Vamos iniciar então hoje a nossa aula de química farmacêutica e hoje nós vamos falar a respeito, né, dos fármacos que são utilizados para uso na asma, os antiasmáticos, né? Então é importante a gente considerar que a asma, né, é uma doença altamente preocupante, muito pela questão do sintoma, desconforto que pode causar e pelos riscos também que pode acabar provocando, né, frente às manifestações que podem vir a acontecer frente, né, à doença propriamente dita. Então, nós vamos estar, então, né, falando hoje, especificamente, então, sobre os antiasmáticos adrenérgicos. E esses antiasmáticos adrenérgicos, né, eles desempenham, né, papéis importantes e diferenciados que são, né, essenciais para o bom entendimento de como que acontece a terapêutica na asma, visto que cada medicação tem suas particularidades e o entendimento da estrutura-atividade permite que o uso seja o mais adequado possível, né? E é uma questão também, né, a se considerar devido ao fato de, né, vocês estarem vivenciando isso, né, na farmácia escola, e é uma forma de complementar, né, o conhecimento que vocês têm obtidos já na parte de dispensação desses medicamentos. E também, né, orientar a população de uma forma geral, porque muito das questões estão atreladas, né, à estrutura da, da, das moléculas, né, envolvidas nesta doença. Bom, então, vou estar agora compartilhando minha tela com vocês, né, para, então, termos, né, o desenvolvimento da aula de hoje. Bom, então, gente, asma, né, é uma situação clínica muito complexa, asma é uma situação muito clínica bem complicada. Antes até de compartilhar, né, o material propriamente dito, né, vou estar compartilhando com vocês, né, aqui os exercícios para fazer uma explicação prévia para vocês entenderem, né, do que estará sendo, inclusive, falado durante a aula e, né, para as compreensões dos temas que são mais importantes e pertinentes, né. Então, no ambiente virtual de vocês já está disponível, então, né, o slide, né, dessa aula e também, né, os exercícios, né, que deverão ser feitos, né, como método de aprendizado ativo, né, porque não basta apenas a gente só falar, né, é necessário também que os alunos pratiquem, coloquem, tenham dúvidas, né, e tirem as dúvidas. Então, o exercício hoje, né, ele é composto da seguinte maneira, temos então a primeira questão, né, que pede para que, né, se faça, então, né, alterações na estrutura, ou seja, né, essa atividade é para realizar um desenho, né, pode fazer outra folha, bater foto e colar nesse documento a ser anexado, né, como resposta no ambiente virtual, e fazendo, né, uso das estratégias existentes, né. Então, assim, os antiasmáticos, ele atuam, né, da asma, né, eles atuam impedindo a ação enzimática. Temos alguns que atuam sobre, né, enzimas que vão atuar, né, nesse processo que influencia na atividade adrenérgica, né? Também tem alterações que visam alteração da solubilidade. Daí que entra um aspecto importante que será abordado durante essa aula, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que é a questão referente à localização do receptor, posição do receptor frente a canais hidrofílicos e o que isso afeta a questão da resposta que existe quando o receptor é estimulado, porque isso determina questões essenciais no processo desses medicamentos, incluindo tempo de ação e durabilidade da molécula antiasmática. Por que são aspectos importantes? São aspectos importantes porque, em certas situações, eu preciso do efeito imediato. Né? Não tem outra chance. Eu preciso, porque falta de ar não é uma dor que você pode esperar. Né? E isso tem a ver com a solubilidade da molécula. Né? Em outras situações, eu preciso que a molécula haja por bastante tempo, né? Porque caso eu tenha, né, um gatilho para ter a crise asmática, eu já tenho a medicação no meu organismo para me proteger, né? Então, nós vamos ver essas características, né? Porque o desejável seria efeito rápido e duradouro, mas nem sempre a gente consegue unir isso nas moléculas existentes. Umas serão rápidas e vão durar pouco tempo, umas vão durar muito tempo,
mas demoram para fazer efeito, né? Então é importante conhecer isso. E isso está ligado à questão da solubilidade e posição do receptor adrenérgico na região da musculatura liso-brônquica. Então, se puder anotar, anotem até esses dois parâmetros, tá, gente? Solubilidade da molécula e posição do receptor adrenérgico. Então, né, tendo esses conhecimentos, né, conseguem responder essa primeira questão. A segunda questão, né, temos aí duas estruturas, né, e né, na química farmacêutica a gente tem que ser bom observador, né? Então a gente nota ali a questão de que a posição das hidroxilas estão diferentes, né? Molécula 2 é adrenalina, molécula 1 é uma molécula desenvolvida a partir da adrenalina que tem efeito antagonista. Então, né, o que é importante conhecer nessa molécula é por que dessa mudança de posição hidroxila que isso trouxe de vantagens, né? Então, a letra A, né? Qual é a molécula guia, né? E qual é o seu papel principal na etiologia da asma? Acabei já dizendo, né? Molécula 2. Qual a principal modificação observada a partir da molécula guia, né? Basta ter, né, a faculdade de observar e a gente vê que tem mudanças, né, principalmente na posição das hidroxilas fenólicas, né? Mas o que que isso traz de vantagem? Não é só uma mudança, né? Então, explicar também fisiologicamente, enzimologicamente, o que que essa mudança traz e os benefícios para a terapêutica da asma, né? E qual o início, né, de ação da molécula terapêutica, se é rápido ou demorado, né? Aqui eu comentei no passado, na questão anterior, né? Então, você tem o rápido e o demorado. Então, como é que ela se comporta? O que vai, inclusive, dizer se é para controle basal, né, ao longo do dia, ou se é para uso em crise. E as implicações que isso traz também. Na questão seguinte, né, nós temos uma molécula bem extensa, né? Daí a pergunta é quais as modificações feitas a partir da molécula guia, né? Então, estruturalmente é fácil observar, né? Um grupo extenso, né, de hidrocarbonetos com uma função cetônica ali no meio e anel aromático, ligado ao grupo farmacofórico. E, né, as hidroxilas, né, mudam, né? Então, você tem não só agora hidroxilas fenólicas, mas ali, naquela que está projetando para cima, nós temos, né, uma função álcool que também tem, né, uma ação parecida, uma intenção parecida com a anterior, né? E depois, né, temos aí a última questão, né, do qual temos moléculas que se comportam, né, lipofílicas e de maneiras hidrofílicas, né? Então remete à primeira questão, entendendo a primeira questão, conseguem fazer esta e analisando as estruturas e atividades, né? Então a gente já tem funções amidas presentes, temos, né, funções, né, diferenciadas ligadas aqui com um grupo hidrocarboneto menor, né? Agora sem também a função cetônica no meio aqui, né? Éter, desculpa, a função éter aqui no meio. Então, nós temos aí todas essas situações e observações. Então, gente, né, quem já quiser entrar no ambiente virtual, baixar o documento e fazer anotações durante a aula, fiquem à vontade. Porque agora, então, vou compartilhar, então, o material correspondente à aula, então, né, que aqui está presente. Então, agora vamos iniciar então a nossa fala a respeito destes medicamentos, né, que se comportam então como medicamentos que revertem quadros, né, da asma, né? Bom, então, né, iniciando, né, este tema, esse assunto aqui com vocês, o que que nós observamos, o que que nós temos, né? Então, a química, né, tem aspectos marcantes e relevantes na questão, né, desses fármacos, né, principalmente que envolve a questão agonista, né. Na verdade, eles são agonistas, né, acho que no começo eu acabei misturando as coisas, mas são fármacos que têm ação agonistas, né, que vêm nos auxiliar, né, no raciocínio das questões envolvendo o uso correto, efetivo e seguro desses fármacos que se comportam como agonistas de, né, medicamentos destinados para asma. Mas se a gente não compreender alguns aspectos químicos básicos, né, nós não teremos sucesso no tratamento. Lembrando que, vocês devem já ter vivenciado isso na farmácia escola, né, o modo de uso desses medicamentos né, tem muitas particularidades, né? Então, desde a questão da inalação que é feita, desde a questão da conservação, desde a questão da forma farmacêutica que é apresentada, né, tudo isso tem também algumas questões químicas envolvidas que são importantes, né? E com relação, né, ao que a gente tem a dizer sobre a asma, né? Então, a asma é uma doença que tem uma prevalência considerável, sim, né? Nós temos boa parte da população acometida por essa doença.
Ela apresenta níveis diferentes, né? Tem estágios diferentes. Então, você tem estágio 1, 2 e 3 da asma, que tem a ver, né, essa diferenciação de estágio com a questão envolvendo a frequência, né, que acontecem as crises de falta de ar, né? Então, se são situações mais frequentes, né? Ela tem uma classificação mais grave, que obviamente implica na questão da terapia medicamentosa utilizada, né? Então, você tem situações em que a asma sendo mais grave, você tem que usar, né, certos agonistas adrenérgicos, preferencialmente a outros, até mesmo para ter esse controle basal. O que é esse controle basal que eu comentei até já nos exercícios, né? É aquela situação de você usar a medicação e ela ficar circulando no teu corpo, te protegendo. Porque você pode ter ações ao longo do dia que você tem exposição a fatores, né, que desencadeiam uma crise asmática, mas isso acontecendo, né, você já tem medicação que faz com que a musculatura lisobrônquica esteja relaxada o suficiente para evitar, né, aquele processo de obstrução das vias aéreas, né? Então, eu tenho essa situação porque não posso usar constantemente, né, um fármaco para crise, porque isso leva a um efeito rebote decorrente, né, da ação da hiperatividade dos receptores, né, que acabam reduzindo a sua função para conseguir um equilíbrio, porque eles não entendem que existe uma doença em curso, né? Então, temos também uma situação que a doença pode evoluir, então eu posso estar no estágio 1 e futuramente passar para outros estágios mais graves, né? E, como já mencionado também, né, a terapia vai depender dos episódios. Se eu tenho várias crises frequentes de asma, eu tenho um tipo de tratamento, que inclui também os corticoides, tá? Desonida também, que a gente vai acabar abordando em outro momento. E, né, também os adrenérgicos, que são, né, os primeiros e também um dos mais utilizados, mas que tem essas duas características, né? Alguns são para crises, naquele momento que está acontecendo a falta de ar, eu uso para alívio imediato, e outros medicamentos, né, outras moléculas que têm essa função de gerar a proteção ao longo do dia para evitar os gatilhos, né, da asma. Então, aqui nós temos, né, a molécula da adrenalina, né, que tem diversas funções no organismo, que inclui a questão, né, de atividade nos pâncreas, que tem funções, né, no coração, no aceleramento do coração e aumenta a frequência cardíaca, né. Trata-se, né, de uma molécula que possui, né, o que a gente chamava antigamente anel catecólico, né, por isso que são catecolaminas, né, que nada mais é que um anel difenólico nas posições 1 e 2, e na sua sequência, né, uma cadeia aberta com uma função álcool, essa hidroxila aqui é um álcool, e no final dela, né, que acabou ficando cortado um pouco, né, uma função amina, e essa função amina é o grupo, né, ativador, né, o grupo farmacofórico, né, apesar de não ser fármaco, é um termo consagrado, desta molécula, onde se realiza, então, a ligação principal, né. E, né, existem as formas também de você regular a atividade da adrenalina, porque ela não pode ter ações excessivas, né? E uma delas, né, está envolvendo, né, uma enzima chamada catecol-ortometiltransferase, chama catecol porque age sobre o anel catecólico, né, no qual uma hidroxila acaba recebendo, né, um grupo metil, né? Então, catecol-ortometiltransferase, o que faz com que ela perca, né, uma substancial afinidade com o receptor, porque para ter atividade agonista, né, eu preciso de todas as ligações contempladas, aqui eu mexo em uma, tem uma redução na atividade, e uma vez que tem esse grupo metil, né, se inicia então um processo de degradação dessa molécula, que culmina na perda, né, da sua ação. Essa molécula, né, ela foi descoberta, né, no ano de 1903, né, ela teve seus usos, né, terapêuticos, né, era usado na forma injetável na região próxima à traqueia, né, e tinha curto tempo de ação, porque rapidamente a catecol-ortometiltransferase agia e já levava a sua inativação. Então era uma situação bem complicada na época, né? Porque quem tinha asma, o tratamento era a base de uma seringa que tinha que colocar na região da traqueia, né? Então, e considerando que às vezes você tinha uma crise de asma, né, e só podia ser usado para crise de asma, né? Não tinha o efeito basal porque o tempo é curto, né? Então o que acontecia, né? Muitas pessoas dependiam de outras pessoas para aplicar a medicação quando tinha crise asmática, porque era muito difícil você estar com falta de ar e preparar uma seringa e fazer uma autoaplicação.
Então, era uma situação bem complicada, né, mas, né, a fisiologia na época entendia já, né, felizmente, essa relação entre a ação adrenérgica e o relaxamento da musculatura liso-brônquica, envolvendo, né, o influxo de cálcio, né, e ações sobre a miosina nessa região. Daí, então, você teve algumas modificações que aconteceram, né, algumas descobertas, né? A primeira se deu, né, em 1924, com o advento da epinefrina, que vinha de uma substância de uma planta, a marrom, né, e essa epinefrina, né, tinha propriedades muito semelhantes, né, uma estrutura química muito semelhante à adrenalina, e que facilitou a produção, né, porque antes a síntese era mais complexa, né, e o preço era elevado em função disso. Aí, quando começou a ter, né, nas plantas, né, a descoberta da existência desta forma, começaram, então, a ter uma produção mais fácil em larga escala, que facilitou o preço. Porém, né, os tratamentos não eram fáceis, né? Aí teve outras modificações, né, para facilitar o manuseio. Daí surgiu, então, a isoprenalina em 1941, mas a situação não era tão desejada, né? Acabava sendo 60 e 20 minutos. E isso trouxe um problema sério à época. Que problema foi esse, né? Vocês devem ter estudado na farmacologia já, que assim, você tem lá um conjunto de receptores, né, que sofrem, né, as devidas influências para você ter ação no citoplasma e ter, né, enfim, ação fisiológica. Daí, as pessoas tinham crises asmáticas, principalmente aquelas do estágio 3, onde a frequência de crises acaba sendo maior, elas acabavam utilizando com muita frequência, né, essas medicações, o que levava a uma hiperestimulação do receptor e uma hiperatividade da célula. Lembrando que a célula não entendia que tem uma patologia em curso, né? Simplesmente ela faz o trabalho dela, que não era suficiente, né, para dilatar a musculatura lisa brônquica, vinha o reforço através, né, das substâncias derivadas da adrenalina, de ação curta, e quem então tinha que usar várias vezes, né, tinha esta situação, né, de estímulo exagerado a receptores, que levava ao efeito, né, que eu já mencionei em algum momento, em alguma aula com vocês, do down regulation. Nós temos o up regulation, temos o down regulation. O que seria o down regulation, né? A célula entende que está trabalhando muito, né, não entende a patologia em curso. O que ela faz? Ela começa, então, lá no seu núcleo, a reduzir a biossíntese de receptores. Eu fico com menos receptores. Isso se configura no efeito rebote. Eu uso a mesma quantidade, mas tenho menor efeito. Isso é muito comum nos adrenérgicos, né? Um exemplo mais clássico que nós temos disso acontecendo é com o Sorine, por exemplo, né, que também é adrenérgico na região nasal. E muitas pessoas começam a usar, começam a perder efeito, e algumas pessoas, né, colocam até squisham, né, Sorine para voltar a respirar. E isso já é um efeito, né, da redução do número de receptores, né, que a célula faz porque ela não entende esse exagero. Então, era uma limitação. Você começava a usar um tratamento e depois de um certo tempo esse tratamento parava, né? Não surtia mais efeito. E tinha-se, então, essa necessidade, né, de você ter algo que durasse mais tempo. Fora a questão do uso, né? Então, antigamente, né, teve-se o início da questão, né, dos sprays, né, mas você tinha que usar praticamente, né, um cilindro, né, junto, né? Então, a vida social ficava bem complicada, né? Você ia sair para algum lugar, até mesmo ir para aula carregando um cilindro, né, desta natureza, né, para ter alívios quando tinha falta de ar. Então foram muitas as limitações. E essas limitações estavam ligadas à estrutura e atividade. Por quê? Porque a adrenalina, né, ela tem uma característica muito hidrofílica, né? E qual é a razão disso, né? A gente vai ver mais adiante, né, que isso tem um impacto direto, né? Mas vamos falar um pouco, né, também dos avanços que se teve, né? Em 1956, então, nós tivemos, né, o spray dosificador, conseguiram fazer um cilindro menor, que cabia no bolso, né? Só que aí era usado o clorofluorcarbono, né? Não sei se vocês são dessa época, né? Mas ele foi proibido há uns tempos atrás porque começou a agredir a camada de ozônio, né? Você teve, né, praticamente um manejo, uma facilidade no manejo da asma, mas também você teve uma facilidade no uso e abuso, que trouxe também consequências do down regulation, a perca do efeito ao longo do tempo. Por quê? Porque a forma farmacêutica facilitou o uso e as pessoas usavam até quando sentiam que iam ter crise de falta de ar, né? Então ficou uma coisa bem
né, não prática em termos usuais, né? E entendendo um pouco melhor, né, essa razão, né, do porquê do efeito curto, né, e o que poderia ser feito para prolongar o efeito, né, é que se começou então a estudar um pouco mais sobre essa questão, né, dos receptores adrenérgicos, né, então eles são receptores beta-2 adrenérgicos, são aqueles encontrados, né, na musculatura lisobrônquica e que apresentavam algumas características próprias, né, e como já mencionei, né, então tem o anel catecólico aqui, né, e o grupo farmacofórico nitrogenado, e tem as suas inativações, né? Ele é inativado principalmente pela questão, né, da catecol-ortometiltransferase, né? E tem um caráter predominantemente mais hidrofílico pela presença das hidroxilas fenólicas, que tem caráter ácido, pela hidroxila alcoólica e pelo nitrogênio, que faz ligações de hidrogênio. Bom, então ele, né, fica claro que se trata de uma molécula, né, de um caráter hidrofílico. Daí, o que nós observamos? Temos que entender também a questão do receptor, né? Então, o seguinte, né? Se a gente olhar em termos gerais, né, você tem uma estimulação de um receptor que tem a característica, né, que você deve ter visto isso na farmacologia, de ser transmembranar. Então, ele é uma macroestrutura, né, que está localizado entre as membranas. E a parte ativa dele, né, está no meio intracelular, dentro. Não é um receptor exposto fora da célula. Ele é um receptor que a parte principal dele está na parte interna, né? Então, a molécula precisa atravessar a membrana celular para iniciar a atividade. Então, nós temos o quê? Né? Nós temos uma, entre aspas, barreira, né, que existe do que vem fora para ativar, né, o receptor. Então, uma vez que isso acontece, a adrenalina então consegue fazer a sua atividade por entre as membranas. Nós temos então, né, a clivação da adenilciclase, que com a ação do ATP forma o AMP cíclico, que vão formar, né, as proteínas quinases, que vão principalmente bloquear, né, o influxo de cálcio e causar o relaxamento da musculatura, que tem funções fisiológicas, mas a questão da asma, nós temos essa complicação, uma resposta menor, que precisa de uma ajuda extra, que vem então da medicação inalada, né? Então, esses são parâmetros importantes e eu destaco a questão da posição do receptor ser intracelular, né? Bom, então nós temos esta situação e esta realidade, correto? E o que mais que a gente observa a respeito disso, né? Que, tendo então a parte interna e tendo sítios, né, de ligação do receptor na parte interna, isso traz implicações diretas na hora de agir, inclusive do que vem de fora, da medicação que é utilizada, né? Bom, isso também traz influências nos diferentes tipos de asma, né, os 3 estágios que eu mencionei com vocês, do qual, né, em uma asma leve, eu tenho um tratamento mais sintomático, então eu tenho que usar, né, a medicação que tem uma ação rápida. Tem a asma moderada, com algumas crises, do qual eu tenho que usar um medicamento que fique no meu organismo, né, por mais tempo, para proteger dos gatilhos que venham ocorrer da asma. E na asma grave nem se fala, né? Eu preciso ter essa medicação, inclusive com a ajuda também de alguns anti-inflamatórios, né? Que vão ajudar a desinchar aquela região e facilitar também o fluxo, né? Então, um relaxamento da musculatura e um desinchar, né? Desinflamar aquela região. Daí, então, né? Os objetivos que nós temos para essa aula é saber os parâmetros químicos relevantes para a segurança dos adrenérgicos, visualizar na estrutura da molécula os pontos-chave para melhorar o perfil. E o que é melhorar esse perfil? Ter uma ação principalmente prolongada, porque o que a gente viu até agora da adrenalina é que a ação dela é curta, que leva ao down regulation, né, e traz demais complicações, né? E aplicar esse conhecimento no dia a dia do farmacêutico, né? Para vocês agregarem, né, a formação que vocês já estão tendo lá na farmácia escola. Bom, então, o que isso ajuda, né, os farmacêuticos, né, quando se fala a questão da estrutura e atividade dos antiasmáticos, né? Vamos lá. Temos que considerar, né, que a adrenalina não pode ser usada por via oral, ela é degradada pela acidez do estômago, né, e
teria que ser, então, injetável ou inalável, né? O injetável foi a primeira tentativa, mas né, uma forma farmacêutica inviável para uma patologia como esta, e né, a forma inalatória foi facilitada porque o problema acontece nos pulmões, que é o primeiro lugar de contato, inclusive, né, do que é inalado. Então, nós temos essas situações, né? Temos que, então, considerar também as degradações, principalmente pela Conte, e o tempo de ação curto, né, pelos caráteres que apresenta as moléculas. Então, vamos lá, né? Novamente, vendo o esquema aqui. O que nós temos? Vamos começar pela molécula guia, então, a adrenalina. Então, a adrenalina ela tem este caráter, né, altamente hidrofílico, certo? Do qual, o que acontece, né? Ela sendo hidrofílica, ela vai ter, sim, dificuldades para entrar na membrana celular. Ela vai ter bastante dificuldade para isso, né? E isso é, inclusive, um dos fatores que impede, né, a sua ação rápida. Mas como que ela entra, então? Né? Seria uma pergunta óbvia, né? O professor acabou de falar que não entra porque ela é hidro e a membrana é lipoproteica. Como é que ela consegue, então, essa façanha? Ela não é produzida internamente pela célula, né? Ela vem de fora. Como que isso acontece? Isso acontece porque a célula, né, recordando lá da citologia, ela não é um componente único e exclusivamente lipofílico, porque senão ela se vedava do meio, né? E prejudicaria até a questão do citoplasma, que tem uma densidade hídrica considerável. Então, a membrana, né, celular, ela tem locais, né, que são de canais, que são chamados de canais hidrofílicos, assim como tem os canais iônicos também, né? Nós temos, então, vários sítios e pontos existentes, e um deles são os canais hidrofílicos, que permite essa manutenção de comunicação e um equilíbrio osmótico, inclusive, para o citoplasma. É onde, então, entra e sai água. E existe uma característica interessante, que esses canais hidrofílicos são, na sua essência, vizinhos do receptor beta, né? Então, o que acontece? A adrenalina, né, ela vai ter suas dificuldades para entrar na membrana, mas tem um detalhe, né? Quando ela achar o canal hidrofílico, ela entra e o que acontece? Ela dá de cara com o receptor, né? Então, nós temos esta situação. Você tem um espaço muito grande que é difícil para ela, mas onde ela consegue chegar, ela entra aí, dá de cara com o receptor, efeito rápido. Por isso que a adrenalina ela acaba tendo um efeito rápido, né? Porque talvez uma parte tenha dificuldade para entrar, né? E assim, são várias, né? Não é uma ou outra, né? Então, muitas vão ter dificuldade, mas em um dado momento, quando conseguirem entrar, vão dar de cara com o receptor e dá o efeito esperado. Aquilo que eu mostrei anteriormente, né? Ação sobre P cíclico, proteínas quinases, né? E ação sobre o influxo de cálcio, né? Bloqueio do cálcio para as ações musculares. Então, por que que a adrenalina tem efeito rápido, né? Mesmo não sendo, né, algo fácil para entrar, né? Ela tem efeito rápido porque aquelas que vão entrar na membrana vão dar de cara com o receptor, né? Não é diferente se você entrasse aqui, né, e tivesse que seguir todo um caminho pelo citoplasma até o receptor, né? Isso não acontece, né? Então, quando se entra pelo canal hidrofílico. Já alguns outros compostos vão apresentar características semelhantes, né? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de fármacos com suas características diferenciadas, né? Então, deixa eu apagar aqui novamente, né? Então, nós temos aqui o salbutamol, né? O salbutamol, qual é a principal diferença dele? Houve uma mudança na função orgânica aqui, deixou de ser um difenol, ou seja, um catecol, para ter essa função álcool, o que faz com que a enzima Conte não o reconheça. Então, ele começa a durar mais tempo. Mas é um composto altamente hidrofílico, né? Então, o que acontece, né? Ele entra, né, e só vai ter o efeito rápido, né? E o seu prolongamento de efeito não é aquele prolongamento fantástico, né? Então, ele não serve para uso de manutenção. Ele aumentou um pouco para facilitar o uso em relação à adrenalina, né? Mas o salbutamol, ele tem, né,
uma ação um pouco maior que a adrenalina, porque ele não é degradado imediatamente pela conte, o processo acaba sendo outro de degradação, e seu efeito é rápido, porque ele é muito hidrofílico, né? Permanece aqui com as questões, né, referentes aos pontos, né, de hidrofilia existente dessa molécula. Então, o salbutamol, o que acontece com ele? Ele tem esta capacidade, então, né, de adentrar pelos canais hidrofílicos e ter uma ação rápida, né? Foi um dos primeiros, inclusive, a ser utilizado para esse fim, né? Porém, também teve muito abuso com relação às pessoas que estavam no estágio mais grave da asma, e quem usa repetidas vezes o salbutamol acaba tendo o efeito down regulation, vai perder o efeito, né? Frente a isso, então, fizeram algumas outras modificações. O que nós observamos aqui nessa molécula agora do fenoterol, né? Então, no fenoterol, deixa eu pegar aqui, nós observamos a mudança na posição da hidroxila. Para quê? Para evitar também que aconteça, né, o reconhecimento da conte. Então, a degradação acaba sendo mais lenta. Tem os sítios hidrofílicos, mas se eu comparar aqui, se eu fizer uma comparação do grupo que foi ligado ao grupo farmacofórico, né, que é para dar as modificações que não interferem na ação farmacofórica, eu tenho uma função muito hidrocarboneto e um outro fenol aqui. O que significa? O fenoterol ele se tornou mais lipofílico. Ele é uma molécula mais lipofílica comparado com o salbutamol. O que faz com que ele tenha um tempo de meia-vida maior. Ele pode ser até usado para proteção basal, né, ao longo do dia, porque está sendo metabolizado, né, ele não vai ser eliminado facilmente, ele vai retornar, né, o reconhecimento pela enzima vai ser menor. Então, assim, o tempo de ação foi modificado não só pela questão enzimática, mas também por adição de um grupo volumoso que teria a função de tornar a molécula mais hipofílica. Qual foi o resultado disso, né? Primeiro, alcancei o objetivo que eu queria, né? Tenho agora, então, a molécula, né, com mais tempo de ação, porque ela se tornou mais lipofílica, né? É um dos, né, conceitos básicos que a gente tem na química, que não é regra, né, mas, né, boa parte das situações é isso que acontece. Só que é o seguinte, se ele ficou lipofílico, ele vai entrar pelo canal? Não. O que vai acontecer com essa molécula, né, no caso o fenoterol? O fenoterol, então, ele, né, não conseguindo entrar pelos canais hidrofílicos, ele entra pela membrana normalmente. Só que na hora que ele entra na membrana, ele vai estar longe do receptor e ter-se-á, então, um tempo, né, necessário para ele encontrar o receptor. Então, resultado, ele vai servir para crises? Não, ele não serve para crise. Ele serve para controles basais. Aí o que acontece? Né? Uma situação bastante comum aí que eu, né, peço aos farmacêuticos que fiquem atentos com relação a isso, né? Que é o não entendimento que os pacientes têm com relação a essa medicação. Porque o médico prescreve o fenoterol para controle basal, para ele não ficar refém do salbutamol. Porque se usar o salbutamol toda hora, vai dar o down regulation e a coisa complica, né? Então, o que acontece? O médico prescreve fenoterol para um controle basal ao longo do dia, então ele vai tomar sem ter crise, inclusive. Aí já começa um problema, as pessoas não entendem, né? Mas eu vou tomar uma bombinha, agora eu vou tomar sem precisar, né? Tem, porque a função dele é um controle basal. Só que durante um certo tempo, né, não vai ter o efeito, né? Isso vai acontecer, porque ele demora para fazer efeito, demora para chegar nas células e fazer sua ação. Considerando esse lag de tempo aqui, né, o que acontece? Esse momento aqui o paciente está desprotegido. Caso tenha crise, aí sim usa o salbutamol. Então, geralmente, o médico pode prescrever os dois. Só que o salbutamol, gente, é para crise, né? Ele não vai proteger ao longo do dia, eu uso quando tenho crise, né? E o fenoterol é para proteção a longo prazo, né? Então, ele não é para crise. Aí o que acontece? O paciente confunde, começa a usar o fenoterol para crise, né, e não dá certo, porque ele tem na cabeça que só vai usar quando tiver crise,
não vai dar certo, porque demora a fazer efeito, e volta a usar o salbutamol, né? E daí, então, desanda todo o tratamento, porque se ele teve a prescrição do fenoterol, era para se ter, então, uma condição dele não ter esse tipo de crise nesse tempo, né, nesse leque. E ao longo do dia, né, ele pode ter as crises mesmo usando a medicação, aí usaria um reforço do salbutamol com uma frequência menor, né, porque teria um controle basal ao longo do dia. Mas esse tempo aqui, né, esse lag aqui, né, seria, né, um momento de desproteção, vamos assim dizer, né. Bom, então temos um fármaco que não conseguiu juntar as duas coisas, né, meio que complicou, resolveu uma questão que é entrar na célula, mas entrando na célula fica longe do receptor, resolveu um problema de ter maior tempo de ação, mas demora para fazer efeito, né? Então isso é um problema. Frente a isso, então, passou-se, então, para uma tentativa de resolver as duas situações. Aí voltamos para a química de novo. Nós temos o que é lipofílico, nós temos o que é hidrofílico. Tem o intermediário? Tem. Se chama anfótero. Substância anfótera é aquela que é tanto hidrofílica quanto lipofílica. E é possível isso? É, tanto que foi criado, né, o formoterol, né, que, penso eu, ainda seja bastante dispensado na farmácia escola. O formoterol, o que ele tem? Ele mantém uma hidroxila, segue a mesma estratégia de enganar a Conte, para não ser reconhecido, para não ter uma degradação rápida, só que ao invés, né, de se ter, né, as mudanças de hidroxilas, o que eles fizeram? Colocaram uma função amina e uma função cetona, né, aqui, no qual, né, você tem interações de ligação de hidrogênio nesta região aqui, o que contrabalanceia a lipofilia adquirida aqui, né, do qual também não é mais uma hidroxila e sim uma função éter. Então, o que foi planejado? Colocar uma parte bem mais hidro, que aqui está representado, né, por esses compostos que fazem ligação de hidrogênio. Então, eu tenho aqui uma hidrofilia e uma região com uma lipofilia mais atenuada quando comparado com o fenoterol. Cheguei, então, ao formoterol. Qual é a vantagem do formoterol? Ele sendo anfótero. Ele entra tanto pela membrana, e vai ter um acúmulo no citoplasma também, que vai aumentar o seu tempo de ação, como também acontece com o fenoterol. Vai ter essas questões da metabolização envolvida, e também ele consegue entrar pelo canal hidrofílico e ter uma ação rápida. Então, o formoterol, ele meio que juntou as duas coisas, né? Então, ele serve para um controle basal e protege, desde o início, o paciente. Em raras situações, talvez seja necessário um reforço do salbutamol se tiver crise, mas seria um tratamento mais do que suficiente para você não ter crises, né? Desde o início quanto durante, né? A complicação está na forma de usar. Os pacientes também têm essa dificuldade e a importância, né, de vocês aprenderem, né, as questões do manejo da asma, das formas farmacêuticas para asma, para ter o sucesso desejado e esperado, né? Então foi assim que teve os desenvolvimentos. E tivemos mais um ainda, né? Temos aqui o salmeterol, aquele que aparece no exercício lá, né, todo mais pomposo e gigante. Qual que é a do salmeterol, né? O salmeterol, ele é de todos o que tem maior tempo de ação, né? O tempo de ação dele é mais prolongado. E qual a estratégia deles, né? Usou uma estratégia muito parecida com o do salbutamol aqui, né? E na região do grupo que está ligado, nós temos aqui um grupo, né, que é diferente, né, do fenoterol e do formoterol. Nós temos uma cadeia, né, de hidrocarbonetos que é interrompida por um heteroátomo aqui presente, que continua depois, né, tendo anel fenólico. Então, nós observamos aqui uma grande sequência de carbonos, né, uma função éter aqui presente, né, que vai ter qual função, né? Para que isso, né? Vamos pensar. O que acontece aqui, gente, é que o salmeterol ele tem um tempo de ação maior por causa de um efeito chamado efeito âncora, que ele promove. Então, ele é usado em algumas situações, né, em que o paciente precisa ter um efeito mais prolongado, e a sua atividade é a seguinte: ele entra na membrana, mas não entra totalmente, né? E aonde tem a função éter, ela fica meio que presa por uma afinidade de solubilidade, né? Especificamente essa região aqui,
ela fica presa na membrana e a parte interna, que tem o grupo farmacofórico, fica, então, muito tempo exposto, né? Fica, então, ancorado e obrigando o grupo farmacofórico a ficar ligado mais tempo, né? Um sistema liga e desliga, né? Porque está lá, né? Vai perder afinidade, volta a ligar, né? E assim por diante. E depois de um tempo aqui, acaba saindo fora, né? O salmeterol, então, ele tem o chamado efeito âncora, né? Então, ele fica ancorado e obriga, né, o grupo farmacofórico a ficar bastante tempo ligado. A única vantagem dele, né, é o tempo de meia-vida maior, mas acaba sendo pouco prescrito, na verdade, né? Se vocês observarem, né, o que está mais em voga é o formoterol, juntamente com a budesonida, que é um anti-inflamatório esteroidal, e para as crises temos ainda o uso, né, do salbutamol com uma certa frequência. Bom, então, né, se a questão é início de ação, recapitulando aqui, né, então, os hidrofílicos, eles têm início de ação mais rápido, por quê? Porque o único local que eles têm para adentrar é o local que é vizinho ao receptor. Então, temos esta situação vista anteriormente, né? Então, aqui, né, temos aqui uma sobreposição das duas moléculas aqui. Então, se eu comparar, né, a adrenalina, que é a molécula guia, com o salbutamol, eu tenho a primeira modificação, que a primeira intenção foi enganar a enzima, né, mas o restante permanece igual. Tempo de meia-vida curto, porque é hidrofílica, só consegue entrar nos canais e dar de cara com o receptor, né, não consegue entrar, não consegue se acumular no citoplasma para ter efeitos posteriores, né, então eles dão uma limitada considerável, né. Daí aqui, então, sobrepondo agora, né, o salbutamol com, né, o fenoterol. Nós temos aqui, né, não a mudança da função orgânica, mas a posição das hidroxilas, com a mesma intenção, e a tentativa de fazer com que ele entrasse também pela membrana, se acumulasse internamente, o que aumentaria seu tempo de meia-vida. Só que ele entra na membrana, porém não consegue entrar pelos canais hidrofílicos, o que de certa forma dificulta, né, o tempo de início de ação, porque essas moléculas vão ter que migrar, e não é uma coisa muito direcionada até encontrar o receptor. Então, o fenoterol demora para fazer efeito, mas dura mais tempo, porque se acumula no citoplasma. E, por fim, vamos sobrepor agora, então, as duas moléculas aqui, né, do fenoterol com formoterol. Mudanças, basicamente, para fazer um equilíbrio entre parte hidrofílica e lipofílica para deixar ele anfótero. O que acontece? Ele entra para a membrana, se acumula, entra pelos canais, já começa a fazer efeito. Então, você tem uma vantagem aqui, né, considerável, por isso que tornou-se um dos fármacos mais utilizados hoje em dia. Aqui, então, é só um esquema para mostrar, gente, né, a questão, né, dos caráteres, né, hidrofílico, né. Então, você pode entrar tanto pelos canais, né, aqui o formoterol, tanto pela membrana, né, e você tem, então, ação rápida, acúmulo no citoplasma, que garante um tempo maior, né. Então, aqui, agora, vamos ver a questão do efeito âncora, então, né. O que acontece, então? Né, essa parte molecular aqui, né, acaba, então, ficando presa, né, vamos assim dizer, no citoplasma, é a parte que tem, né, o grupamento éter, fica presa e o grupo farmacofórico, então, né, exposto por grande tempo ao receptor, o que garante um tempo de ação maior. Aqui, então, só para a gente ver, né, o que foi retirado do Goodman e do Hangdale também, que são essas explicações, né? Então, você pega o salbutamol, né? O que você tem? Aqui é só uma comparação de efetividade com a isoprenalina, mas o início de ação, né? O salbutamol, um dos mais rápidos que tem, né? O fenoterol, um dos que mais demoram. Qual a explicação para isso, né? Salbutamol, então, entra pelos canais hidrofílicos, ok. Né? Fenoterol não entra, vai entrar longe, por isso que ele demora um pouco mais para agir, né? Daí a questão referente, né, ao formoterol, né, que a gente viu lá que teve as mudanças, né, mais significativas para aumentar o tempo de ação. Daí que nós temos, né, ele tem uma ação mais rápida que o fenoterol, correto? E um tempo de ação, né, mais considerável, melhor ainda, porque ele se acumula bem no citoplasma e quando entra já está pronto para fazer a ação. Então, a tabela que a gente explica pela questão da estrutura e atividade desses fármacos e que tem impacto, né, decisivo na questão, né, das ações esperadas, né.
Então, os parâmetros são esses aí, né? Sensibilidade à conte, a lipofilia, o efeito âncora, né? E o risco da perda do efeito, que eu também já mencionei, né? Só reforçando aqui então, pode acontecer de diversas maneiras, tá? E das diversas maneiras implica na falta de compreensão que o paciente tem com relação ao uso, né? Então, o uso repetitivo, né? Talvez por não ter acesso a uma consulta, né? Que ele prescreva o formoterol e ele está usando só o salbutamol, né? Ou questões referentes, né, a ter as duas medicações, mas pensar, o formoterol, né, não é tão rápido, obviamente, quanto o salbutamol, ou, né, uma situação de achar que mais seguro usar o salbutamol vai levar a essa questão da regulation, que assim, não é para sempre, tá? Daí você tem que fazer o que a gente chama na farmacologia de desmame, né? Você tem que fazer o organismo se reacostumar e depois usar, né, da forma correta. E tudo isso, gente, né? Vocês que estão lá vivendo a farmácia escola lá, né? É importante, né? Saber sobre essas orientações, a importância. Então, vou só comentar agora com vocês, né, um caso clínico para ilustrar tudo que foi falado, né, a respeito, então, dessa situação. Então, é o seguinte, né, vamos ver aqui, né, a história, né, que vem de uma queixa que medicamento não faz efeito. Já dá para matar a charada de cara depois que falei aqui, né? É uma situação que, obviamente, envolve, né, uma down regulation. Mas vamos ver como é que isso chegou, né, como é que isso se processou. Então, um jovem, né, 19 anos, solteiro, né, que tinha queixas de episódios repetidos de falta de ar. Daí temos que entender a história, né? Temos que entender um pouco do que se processou, do que aconteceu com esse paciente para ele chegar a esse ponto. Então, ele teve uma consulta no ambulatório de pneumologia do Hospital Regional, em janeiro de 2002, foi encaminhado para o setor de emergência, falta de ar intensa, né? Informando apresentar repetidos, né, falta de ar, com chiado no peito desde os 3 anos de idade. Tais episódios, progressivamente, tornaram-se mais espaçados e menos graves, até 16 anos, quando reiniciaram com frequência maior e com maior intensidade. Atribuía as crises principalmente à exposição à poeira doméstica, cheiros fortes e mudança de temperatura e exercícios físicos, né? Então, você tinha aqui alguns gatilhos para isso, né? Daí, desde o começo, né, ele sempre usou o salbutamol. Salbutamol, aquele análogo da adrenalina mais simples que existe. Só houve mudança na função que existe no anel catecólico, deixando de ser um anel catecólico para ter uma função alcoólica e a hidroxila preservada, o que faz com que não tivesse afinidade pela corte, tivesse um tempinho maior de ação. E usado para sintomas, correto? Tá certo? Né? O salbutamol é para alívio de sintomas, porque ele não se acumula no citoplasma, ele já chega, age e vai para a sua degradação, né? E ele não tem outra forma de entrar e se acumular. E, obviamente, né, o canal hidrofílico é um espaço menor, né, em área comparado com o restante da membrana. Então, ele só serve realmente para esse alívio, né? Daí, então, vinha comparecendo a diferentes serviços de emergência desde os 6 meses anteriores. Em consulta clínica geral, 4 meses antes, né? É importante, assim, quem gosta dessa área de farmácia clínica, a gente sempre está atento ao histórico temporal. O que nós temos aqui, né? 4 meses antes, né? Foi receitado fenoterol, né? Uma vez ao dia, mas interromper a referida medicação porque não notara alívio imediato. Por que ele não notou? E nem era para notar, né? Nem era para usar para alívio imediato, né? Teria que usar as medicações da forma correta. Fenoterol, alívio ao longo do dia, e caso tenha crise, usar o salbutamol, que seria numa frequência menor e que não levaria a esse episódio, né, do down regulation, que é o não mais fazer efeito, né, a situação ficar bem complicada e às vezes depender muito, né, de corticoides, o que não é uma boa coisa. Corticoide sempre é complicado. Então, a gente observa aqui, né, toda essa situação e esta condição, né, e as explicações, né, e até uma possibilidade, né, podia estar usando, né, o formoterol, inclusive, né. Então, né, ainda por cima era diabético, né, ainda por cima usava insulina. Na consulta, né, foi associado beta-2 agonista de ação prolongada, mantido salbutamol. Né. Qual seria esse aqui, então? Mais recomendado seria o formoterol. Né? Então, nós temos aqui uma situação real, e assim, é tão comum, gente, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com as pessoas na farmácia escola, vocês vão ver que esse fenômeno acontece com uma certa frequência, certo? Bom, então,
Vou estar agora retornando, então, para os exercícios, tá? Só para comentar talvez alguma coisa que eu tenha esquecido. E assim já libero vocês para fazerem e também tirarem as dúvidas, caso tenham, né? E usar o resto da aula para fazer essa fixação, importante, né? Exercitar para ver se as dúvidas aparecem ou não. Então, na questão número 1, gente, é só fazer um desenho, bater uma foto, né? E anexar e mandar, né? Então, como é que eu vou impedir ação enzimática, né? Eu vou impedir a ação enzimática nesse ponto aqui. Então, você tem lá os exemplos, pode copiar do slide, né? Que é a maneira de você aumentar um pouquinho o tempo de meia-vida. E aumentar o tempo de meia-vida referente à solubilidade, né? É acrescentar grupos volumosos próximo ao grupo farmacofórico, desde que não interfira, né? Então, aqui você tem as ações. Aqui, nós temos, então, duas moléculas para se comparar, então, né? Daí, o que nós temos, né? Então, a molécula guia sempre é a adrenalina, já está identificada aqui na 2, né? E a tentativa aqui de modificação foi mudar a posição da hidroxila, né? E enganar a enzima CONT, né? A questão do quem tem, né? A iniciação da molécula seria rápido ou demorado. Tem que verificar a questão da hidrofilia, né? Altamente hidrofílica, altamente hidrofílica. Aliás, são praticamente idênticas, né? Só a posição da hidroxila que mudou. Então, ambas hidrofílicas, né? A aula já comentou a respeito disso. Aqui, então, né, o salmeterol, né? Então, por que tem tempo de meia-vida mais prolongado? O seu tempo de meia-vida mais prolongado é devido justamente à questão do efeito âncora que a gente viu, que é uma questão de afinidade maior pela solubilidade da membrana, o que faz com que ele fique, entre aspas, preso, né? Obrigando o grupo farmacofórico a ficar ligado, né? E por mais tempo. E aqui, né, uma molécula, também dá para identificar quem é ela aqui, né? Então, 3 perguntas, né? Moléculas lipofílicas geralmente têm, né, que tipo de comportamento frente a, primeira questão, início de ação para reversão dos sintomas e B, tempo de meia-vida, né? Esse A1 e A2 aqui seria A e B, tá, gente? Moléculas lipofílicas são úteis para crise de asma? Aí explicar o porquê. A molécula acima tem tempo de ação, né? Rápido ou tempo de meia-vida longo, né? Como ela consegue ter esse comportamento, né? Como que ela consegue ser anfótera? Também comentado durante a aula. Bom, então isso aí, né, seria as questões referentes à temática da aula de hoje. Vocês têm, então, um prazo para entregar. A presença da segunda aula, né, da última aula, desculpa, né, está condicionada, então, à entrega do exercício, correto? Alguma dúvida por hora? Não havendo dúvidas por hora, fico aqui à disposição até o final da aula, ok? Vou encerrar a gravação para que vocês também possam consultar.